Então, beleza, pessoal, agora já está gravando, então vou começar aqui, né, a falar sobre esse conteúdo que nós estamos vendo. Aí eu já tenho mandado algumas aulas para vocês, tá? Vou mandar, hoje vamos fazer essa semana vem mais uma. E aí, além desse conteúdo de literatura, né, que é a última escola literária que a gente vê no segundo ano, na verdade a gente vê ainda o simbolismo, mas é mais tranquilo, mais rapidinho. E aí nós vamos trabalhar também com produção textual, tá? Mas aí eu vou ver se consigo já mandar esta semana alguma coisa ou na semana que vem. Eu estou ainda decidindo aqui qual o gênero que fica melhor para vocês. Provavelmente seja texto de divulgação científica, mas aí eu informo vocês a respeito. Pessoal, nas nossas aulas, então, de literatura, eu tenho falado a respeito do realismo, né? Então, só para a gente relembrar rapidinho, esse movimento estético que vai se contrapor àquilo que o romantismo colocava, né? O romantismo já se contrapõe ao arcadismo, né? Desde que sempre tem essa história de se contrapor ao movimento anterior, né? Então você tem ali no barroco aquela linguagem super complexa, robusta, não, rebuscada, perdão, uma utilização muito exagerada de figuras de linguagem. Oi, Luiz, tudo bem? Tudo? E você, professor? Tudo certo. Voltando aqui, então, até me perdi. Sim. Então, lá no Barroco, você vai ter toda aquela linguagem rebuscada, aquela linguagem difícil, né? Uma construção linguística mesmo, frástica, né? De frases muito bem elaborada, né? Vai colocar ali toda aquela carga de não saber a que local pertence, né? Aquele momento do mundo em que se discute o teocentrismo, o antropocentrismo, o que a gente faz, o que a gente não faz, né? Então, o poeta, em momentos, sendo muito alinhado às questões da igreja, depois ele já não é mais, ele quer viver a vida, ele quer viver as coisas mundanas, né? E aí você vai entrar no arcadismo que se contrapõe a isso. Não quer mais saber de uma linguagem super rebuscada. Pelo contrário, o arcadismo já coloca uma linguagem muito simples, né? Eles começam a adotar o racionalismo por conta do iluminismo francês, né? Que é a corrente filosófica que está aí dominando o pensamento da época. Trazem, então, uma visão de escapismo dos grandes centros urbanos, vão exaltar a natureza e o campo como espaços de uma vida tranquila, de uma vida simples, né? Vão trazer essa visão de mundo mais bucólica, né? E aí entra no romantismo que nós estudamos no trimestre passado, que já é uma outra perspectiva, né? Foge daquele racionalismo que o arcadismo colocava e vai ser muito subjetivo, vai colocar muitas emoções, né? Vão ter uma visão de mundo super idealizada, né? E aí nós vamos ter aquelas três fases do romantismo. A primeira, uma exaltação da pátria, vai ter toda aquela questão, né, de você exaltar aquilo que tem de bom na sua pátria. Vão falar, né, da sua história, vão pegar os cavaleiros medievais, vão pegar alguns outros elementos da sociedade portuguesa para exaltar Portugal, e aqui no Brasil vão fazer isso exaltando a natureza e colocando o indígena como grande herói nacional. Né? A segunda fase é a ultrarromântica, aquela onde vai ter uma exacerbação dos sentimentos, né? Aquele sentimento extremamente forte, aquele poeta que sofre, aquele poeta que precisa escapar da realidade, muitas vezes pela morte, né? De uma visão totalmente exagerada da realidade. Né? Já no finalzinho ali, na terceira fase do romantismo, a gente começa a distanciar um pouco essa visão muito romântica e começa a trazer algumas questões sociais, que vai culminar, então, nessa escola literária que nós estamos estudando agora, que é o realismo. Então, o realismo se contrapõe totalmente àquilo que o romantismo colocava, dessa visão subjetiva, desse sentimentalismo exagerado, e vai começar a falar o quê?
a arte, ela precisa se aproximar da realidade. Então, a gente vai retratar a realidade objetiva, sem colocar aqui nossas emoções e tal. Obviamente que um pouco de emoção, um pouco de sentimento sempre tem, né? Mas o foco dos realistas era justamente tentar se aproximar o mais próximo possível da realidade, denunciando os problemas da sociedade, tanto em Portugal, quanto no Brasil, quanto em vários outros locais do mundo, né? Então, na nossa última aula, eu terminei falando para vocês sobre essas 3 obras, tá? Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que é a primeira obra do realismo, né? É considerada aí a obra que deu início a esse movimento estético. Esse movimento, gente, começa na pintura, né? Eu até mostrei para vocês, deixa eu voltar aqui, né? Essa aqui, né? Os Britadores de Pedra, do Gustave Courbet, né? Que ele buscava justamente falar, cara, nós precisamos mostrar a realidade, nós temos que retratar o trabalhador, o operário, o camponês, não somente a burguesia, né? Esse era o movimento que ele colocava. Isso porque estavam aí sendo influenciados por novas maneiras de pensar o mundo. Gustave Courbet era um socialista, né? Ele estava ali naquele movimento, essas ideias socialistas que Marx e Engels começavam a publicar, elas começavam a tomar corpo. Então ele falava assim, a arte não pode mais servir para a burguesia, ela tem que ser a favor da revolução. Nós temos que mostrar a realidade para as pessoas entenderem que esse Estado burguês não está funcionando direito. Tá? Essa era a premissa aí dos primeiros realistas. E isso começa, então, a se espalhar. Sai da pintura e vai para as demais linguagens artísticas. Tá? E aí nós falamos, então, dessas 3 obras. Madame Bovary, que é de uma mulher que era muito obcecada pelos romances românticos, né? Lia muitas obras do romantismo, ficava sonhando com aquela vida que ela lia nos livros, né? Uma vida de uma dama da sociedade, que era casada, que era feliz, não sei o quê, vivia um grande amor, até que um dia ela se casa e vê que o casamento é uma grande besteira, né? Ela se sente infeliz, ela não gosta de estar ali, então ela começa a se relacionar com outros homens, né? E aí fazendo uma grande denúncia da família burguesa, essa instituição que os realistas vão atacar, né? Mostrando que há muita hipocrisia, e ela começa a ter seus amantes, e aquilo também não supre ela se sente infeliz, e ela termina se matando, né? Então ela começa a ter esse olhar muito crítico para a sociedade. Esse status que a burguesia tentou criar dentro das artes, né, ele era fracassado. Então, por isso os realistas tentavam então denunciar essas questões. Depois o crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, né, que vai tratar da crítica à religião, crítica à instituição, à igreja, não à religião exatamente. Vai colocar esse padre que seduz uma garota e destrói a vida dela. E depois Germinal, que vai colocar uma questão muito mais política, digamos assim, porque vai tratar sobre organização sindical, né? Émile Zola, ele é um socialista utópico, né? Se vocês já estudaram sociologia, certamente sim, vocês têm uma linha do socialismo que veio antes do socialismo de Marx e tal, que é o socialismo utópico, né? Principalmente pensado por Proudhon, tá bom? Enfim, isso aqui é só para a gente relembrar da nossa última aula, e hoje vamos começar a falar sobre o realismo em Portugal. Então, temos aí realismo em Portugal, ele vai de 1865 a 1890, tá? Vamos entender como que começa esse realismo lá em Portugal. Então, em 1865, começa o que eles vão chamar de questão Coimbra. O que é essa questão Coimbra? Essa questão Coimbra, ela está ligada a Coimbra, né? Coimbra, vocês devem saber, é uma cidade de Portugal que abriga uma das universidades, a Universidade de Coimbra, mais antigas do mundo,
Então, a questão Coimbra era o quê? Feliciano Castilho, esse cara que está escrito aqui, ele era um autor romântico, né? Então ele era ainda do romantismo, e ele começou a ter contato com o que Antério de Quental e outros autores que estudavam em Coimbra estavam produzindo, né? Essa galera que estudava em Coimbra era uma galera que tinha muito contato com o que estava acontecendo no resto da Europa, principalmente na França. Então eles começaram a ver que lá na França a galera já estava produzindo coisas muito, não estava mais se preocupando tanto com aquele sentimentalismo, aquela linguagem que trazia toda uma firula, digamos assim, né? Todos aqueles floreios da linguagem. Eles estavam vendo uma coisa muito mais direta, que atacava, que denunciava os problemas da sociedade. Então, Feliciano Castilho, ao perceber essas obras, começa a fazer duras críticas, principalmente a Antério de Quental, a quem ele vai dedicar aí algumas cartas falando que eles estavam sem bom senso, né, que eles não tinham bom gosto nessa literatura que eles estavam produzindo, fazendo várias outras críticas. Então, Feliciano Castilho era um cara muito conservador em relação à literatura. Ele achava que não tinha por que ser modificado aquele romantismo que estava sendo produzido. Ele achava que essa era a forma mais bela de arte. E Antério de Quental, então, começa a se movimentar junto com seus colegas para derrotar essas ideias. Então, Antério de Quental publica um texto chamado Bom Gosto e Bom Senso, pegando justamente as duas coisas que o Feliciano Castilho falou que ele não tinha, e faz um baita de um texto, como se fosse um artigo de opinião, né, destruindo o Feliciano Castilho, colocando o atraso que Feliciano tinha em relação à arte e o porquê que a arte não podia mais ser apenas essa coisa bonitinha, super idealizada, e que sim, ela tinha que trazer questões sociais, denunciar os problemas da sociedade, tá? E aí o Antério de Quental, né, acaba ganhando uma certa popularidade e junta seus amigos ali da Universidade de Coimbra para produzir, então, o realismo português. Então, tudo começa em 1865 com essa questão coimbrana. Depois disso, gente, nós temos essas outras questões que fazem parte desse contexto. Então, como eu acabei de falar, eles tinham muita influência lá da França, não só da França, né? Inglaterra também. A gente tem aí alguns autores muito renomados do realismo inglês, mas eles vão começar então com a sua inspiração na pintura realista francesa. Então, por exemplo, aquela pintura que eu acabei de mostrar para vocês, né, que começa a questionar esse local da arte. Uma arte que historicamente foi produzida para os grupos dominantes, agora ela começa a não ser somente para eles. Ela começa a ser que retrata a vida de todas as pessoas, não somente da burguesia, que nesse período é a classe dominante. E a fotografia, né, pessoal? A fotografia ela começa ali em 1830, 1840, ela está ali em evolução e ela traz uma nova perspectiva da realidade. Há uma nova forma de retratar a realidade. Então isso também inspira, né, os escritores a tentarem se aproximar da realidade, já que a pintura já estava realista e agora com a fotografia você tem um realismo ainda maior, né? A questão da escrita, da literatura também passa a ter essa visão. Nós temos que nos aproximar da realidade, nós temos que realmente colocar o dedo na ferida da nossa sociedade. Portugal ainda vivia em uma monarquia parlamentar, né? Diferente do resto não, mas de boa parte da Europa, que já estava vivendo um Estado liberal burguês. Em Portugal ainda estava na monarquia parlamentar. Então você tinha ainda uma realeza, você tinha, né, um rei, mas ele estava submetido a uma constituição, ele estava submetido também a decisões de um parlamento, né? Não era mais aquela monarquia absolutista, porém, em relação ao resto da Europa, eles estavam muito atrás. E esse atraso em relação ao resto da Europa, não apenas no seu sistema político, mas também porque Portugal se tornou muito agrário.
né? Isso por quê? Porque Portugal perdeu a sua principal colônia, que era o Brasil, em 1822, e isso trouxe impactos muito grandes, né? Principalmente para o desenvolvimento de Portugal. Se vocês param para analisar, Portugal foi uma das principais nações aí por um bom período da história, né? Quando eles estão ali em 1500 fazendo as grandes navegações, Portugal era um dos principais países que existiam. Mas foi perdendo força, perdendo poder, perdendo dinheiro, né? E aí se viu atrasado em relação ao resto da Europa. Então Portugal ainda era muito agrário, tinha pouca urbanização, pouca industrialização, o comércio ainda se fazia de modo precário, tá? E isso tudo começou a fazer a galera a questionar o que estava acontecendo ali. Por que Portugal não estava seguindo as tendências do resto da Europa? Principalmente do liberalismo burguês, né? Lá na França, lá na Inglaterra, né, que já estavam passando pela segunda revolução industrial e que viam que o Estado liberal burguês estava fracassando porque havia muita pobreza, havia muita gente passando fome, havia pouca estrutura nas cidades para dar conta das pessoas que chegavam, né? Então o realismo lá denunciava isso. Aqui o realismo vai denunciar esse atraso de Portugal. E aí tem um movimento chamado fontismo, que é uma tentativa de diminuir a instabilidade política que vivia Portugal, que até funciona por um período, depois não funciona mais. O fomento de obras públicas, então eles começam a construir pontes, estradas, malha ferroviária, então começam a fazer a modernização dos transportes e a modernização das comunicações também. Aqui é uma tentativa de colocar Portugal em poder de competitividade, digamos assim, com o resto da Europa, que já está muito mais industrializada, né, que já tem muito mais recursos tecnológicos, e Portugal não. Portugal está para trás. Então, esse movimento todo é o que vai ser o pano de fundo do nosso realismo português, tá? Então, como eu falei para vocês, aqui em Portugal, a denúncia que se faz principalmente é em relação ao atraso de Portugal. Mas é lógico que eles pedem também essas outras questões éticas e morais que eram atacadas pelos realistas, principalmente sobre a instituição burguesa, né? A burguesia que tentava passar, né, essa imagem da perfeição, de tudo certo, tudo harmônico, mas que vivia uma grande hipocrisia. É isso que eles iam atacar também. Principais autores aqui, eu só coloquei 2, porque são realmente só 2 que se destacam. Tem outros, óbvio que tem, tá? E eu coloquei algumas obras aqui, mas só para dizer que tem, né? Porque a gente não tem como colocar todas as obras deles aqui. Antero de Cantal, ele era mais ligado aqui, gente, às questões da poesia. Então, ele era um poeta, né? Além da poesia, ele era um cara muito político, então ele escrevia ensaios, ele escrevia artigos, ele era um cara muito crítico, né? O Antero de Cantal é quem vai criar lá em Portugal o primeiro partido socialista, né? Então, ele estava muito inteirado dessas discussões que estavam rolando no resto da Europa. Ele morou na França, então lá ele teve muitas influências. Então, ele volta para Portugal e começa a produzir tanto os seus poemas realistas, né? Nós vamos dar uma olhadinha em um daqui a pouquinho, quanto esses ensaios, esses artigos que vão falar tanto da questão teórica em relação às artes, quanto de política. E essa de Queiroz, que é o grande nome do realismo português, tá? Essa de Queiroz é o cara que vai escrever vários e vários romances e vai ser aí o expoente do realismo português. Certo até aqui, gente? Alguma dúvida, alguma questão? Não? Então, ok. Então vamos dar sequência. Então aqui eu peguei o trecho, tá, da primeira parte do poema chamado Aos Miseráveis, do Antero de Cantal. Vamos dar uma lida aqui. Vós vedes esses... tá errado ali, mas tudo bem. Vós vedes esses lobos carniceiros
que em volta dos redis andam bramindo, que onde se espalha o sangue são primeiros, e últimos onde o amor está sorrindo? Tremeis de medo ao vê-los, ou rasteiros da vista deles vos andais sumindo? Ou cheios de ódio estáis a invejá-los, pois em verdade que é melhor chorá-los. Eles não vêm desse grande mundo, mais que os tetos dourados do que seus passos. Vós tendes todo o céu largo e profundo, por teto e por palácio. O que Deus dá a todos, o fecundo, que não se nega aos mais mirrados braços, o brado que de um peito amado sai, e o que do olhar das mães da alma nos cai. Vejam só essa crítica que ele faz. Ele vai falar aqui, vós vedes esses lobos carniceiros? Então vocês estão enxergando esses lobos carniceiros? Quem são esses lobos carniceiros? É a burguesia, é a galera da elite portuguesa. Então ele chama ele de lobos carniceiros, né? Dando justamente essa ideia de pessoas que são falsas, né? Pessoas que se modificam aí para tirar vantagens, carniceiros, né? Que estão sempre ali nas carniças, sempre tentando então tirar proveito daquilo que está acontecendo na sociedade portuguesa. Então ele chama então essa elite, essas pessoas que fazem parte das classes dominantes, de lobos carniceiros, e vai começar a questionar para os miseráveis. Quem são os miseráveis? É o trabalhador, é o camponês, né? É o operário. Ele está falando para os miseráveis. Então, o quanto que essas pessoas estão aí explorando a sociedade, tá? Então, ó, o que mais que ele vai colocar aqui? Então, ó, eles estão onde se espalha o sangue, eles são os primeiros que estão lá, mas são os últimos onde realmente existe amor, tá? Então eles começam a falar que eles estão ali explorando as pessoas, né? Mas eles não conseguem ser felizes de verdade, não tem amor na vida deles, né? E você treme de medo ao ver esse tipo de gente, ou você, rasteiro da vista deles, vos andais sumindo, ou você acaba nem se envolvendo, acaba saindo dali de perto desses caras, ou cheios de ódio estáis a invejá-los, ou você tem inveja da vida dessa burguesia, pois em verdade que é melhor chorá-los, tá? Então é melhor a gente ter pena desse tipo de gente. Eles não vêm deste grande mundo mais que os tetos dourados dos seus passos. Ou seja, eles não conseguem enxergar a realidade do mundo, né? Eles estão tão fechados em suas casas, seus palacetes, seus locais onde vivem, né? Eles só conseguem ver essa ostentação na vida deles. Eles não conseguem ver mais nada. Eles têm uma visão limitada de mundo. Vós tendes todo o céu largo e profundo, por terra e palácio, esses espaços. Vocês, né, os miseráveis, vocês têm todo o resto para vocês. Isso é a vida de vocês. O que Deus dá a todos, o fecundo, que não se nega aos mais mirrados braços, o brado que de um peito amado sai, e o que do olhar das mães da alma nos cai. Enfim, vejam essa crítica, então. Lógico que esse poema é bem mais longo, tá? Eu coloquei aqui só o primeiro trecho, só para a gente entender como que acontecia essa crítica, mas já dá para nós percebermos um pouco dessa estética, né? Como que eles vão trabalhar essas questões. Então, eles trazem essa crítica realmente à burguesia, e aqui não só a burguesia, né? Como eu falei para vocês, Portugal ainda vivia aí num sistema um pouquinho diferente de boa parte da Europa. Então você tinha também a monarquia acontecendo, mas não que os burgueses não tivessem ali, né, os seus privilégios. Óbvio que sim. Tá bom? Então aqui tiramos algumas características já do realismo português. E aí, gente, nós vamos falar sobre o Eça de Queiroz, né? Esse que eu falei antes, que é o principal autor do realismo, é o cara que escrevia romances. Então ele não se dedicava à poesia, e sim à prosa, né? Escrevendo vários romances. Eça de Queiroz é dividido em 3 fases. A primeira fase dele é o momento de clara influência romântica. Essa dedicou-se a produções de mistério e fantasia. O romance policial O Mistério da Estrada de Sintra, de 1871, reúne ingredientes típicos do romantismo.
como a paixão enlouquecida, o terror, o suspense e o desfecho improvável. A segunda fase já é um momento realista, iniciado com a publicação do romance O Crime do Padre Amaro, né, que nós falamos já na aula passada sobre essa obra, de 1875. Atacou a monarquia, a hipocrisia da família burguesa lusitana e a igreja, influenciado pela literatura de Flaubert e Balzac, compôs com ironia e sutileza um painel da sociedade portuguesa de sua época. Fazem parte dessa fase obras como O Primo Basílio, de 1878, A Relíquia, de 1887, e Os Maias, de 1888. Terceira fase é o momento idealista, em que essa abandona a ironia e o cientificismo e transforma-se em memorialista que investiga o sentido da vida humana numa linguagem mais poética e menos objetiva. Pertence a esse momento os romances O Mandarim, de 1879, A Ilustre Casa de Ramírez, de 1900, A Cidade e as Serras, de 1901, os contos Singularidades de uma Rapariga Loura, Perfeição e Suave Milagre, entre outras obras. Essa de Queiroz, então, gente, ele tem essas três fases. Ele vai começar ainda com muita influência do romantismo, ele passa a ser o grande nome do realismo, e mais ao fim da sua produção, ele já começa a colocar algo que não é exatamente como os românticos, é uma outra perspectiva, mas vai trazer uma linguagem mais poética, algo mais, digamos, artístico, né, em relação ao realismo, que não deixa de ser arte, obviamente, mas que é muito mais panfletário, digamos assim, é muito mais denúncia, muito mais como se fosse uma reportagem sobre a sociedade portuguesa, né? E aí ele começa já a migrar para uma escrita mais poética mesmo, né? Lógico que não vai ser tão idealizada, mas traz um pouco mais de idealismo, né? Foge um pouquinho dessa realidade objetiva. Mas o importante aqui para nós é falar dessa segunda fase, momento em que ele realmente produz o realismo. E aí, colocar certamente a principal obra dele, que é O Primo Basílio, que se destaca na literatura portuguesa por também tecer grandes críticas à família burguesa. É uma história semelhante àquela que nós vimos de Madame Bovary, tá? Vamos dar uma lida aqui, ó. Durante uma viagem prolongada de seu marido, Luísa se deixa seduzir por Basílio, um primo seu que voltava a Portugal depois de uma temporada no Brasil. Imprudentes e indiscretos, os amantes acabam flagrados por Juliana, a empregada da casa, que passa a chantagear a patroa. Com o anúncio da iminente volta do marido, está armado o cenário para um caso exemplar de decadência do estilo de vida pequeno-burguês, com seus preconceitos e moralismos, seus tipos parasitários, suas relações amesquinhadas e seu frágil equilíbrio. Tá? Então aqui nós vamos ter também uma situação de adultério, né? Essa é uma situação que os realistas colocam bastante, justamente para denunciar aquele estilo de vida que eles queriam construir, que a burguesia queria construir, né? Um estilo de vida que tinha a pauta na família tradicional, perfeita, e não sei o quê, mas que era uma grande hipocrisia, né? Era o discurso da família tradicional perfeita e moralista, mas que na prática não acontecia. Era o homem que saía para atrair sua mulher, era a mulher que tinha um amante quando seu marido viajava, né? Eram relações entre famílias muito mesquinhas, muito frágeis. Então, isso tudo era denunciado pelo realismo. Tá? Então, aqui no final, a gente vai ter um pouco do que ele ataca, né, essas questões que estão aqui, e é justamente essa estética que o realismo vai colocar, né? Buscar denunciar a decadência da burguesia e os problemas sociais que Portugal vive, né? Principalmente por conta do atraso em relação ao resto da Europa. Alguma pergunta, gente?
Alô, tem alguém aí? Oi, professor. Oi. Tem perguntas. Pergunte. Ah, sem pergunta? Sem perguntas. Tá. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Não? Bom, então beleza, gente. Ó, não, calma lá, sem dúvidas. Está bem, então, gente. Então, vamos ficar por aqui hoje, tá? Essa aula, então, eu gravei. Eu vou até parar de gravar agora. Vou mandar lá para o pessoal que não assistiu aqui ao vivo.